Olá, olá! Estamos hoje aqui no quarto de umidade da Maju. É esse lugar incrível, como vocês podem ver, onde eu consigo proporcionar todo um sistema de umidade, luz e temperatura ideal para a climatização dessas plantas, para que elas possam se desenvolver plenamente, assim, no ápice do desenvolvimento que eu consiga criar aqui no ambiente indoor, né? Vou mostrar algumas plantas para vocês que vão estar disponíveis, outras vão entrar em atualização de catálogo. Vou mostrar alguns segredos aqui do quarto de umidade, algumas plantas mais misteriosas, aproveitando aí essa toada do Anthurium Red Maju, que é uma planta que nós idealizamos e executamos um reposicionamento no mercado de coleção de plantas, que tecnicamente é o nome que se dá a um reposicionamento de produto. Resumidamente, um reposicionamento de produto implica em alguns pontos, né? O primeiro deles seria uma conversa aí longa com o produtor original da planta, para entender e aplicar as expectativas dele em relação a esse produto. E também um outro ponto que é legal, que nesse caso já está acontecendo, é uma parceria de exclusividade. O segundo ponto é a reprecificação da planta, né? Ou seja, a gente vê aí um novo valor para venda e comercialização desse produto. E o terceiro e super importante ponto é como a gente vai abordar essa planta, como a gente vai trabalhar em relação a ela, seja em termos técnicos ou em termos conceituais. É importante a gente elaborar, pensar, programar, estruturar todas essas ações. Todas as plantas têm uma história, né? Esse aqui é um Anthurium que provavelmente vai passar por um processo aí muito similar de reposicionamento de mercado. Esse aqui é o menor indivíduo, que vai para o Fly. Ele é um Anthurium cristalino, provavelmente aí um dos muitos que tem espalhados híbridos pelos quintais das vovós. Esse aqui, inclusive, veio literalmente de um quintal de uma vovó muito querida, conhecida amiga minha, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o maior, para vocês entenderem como ele fica. Essa aqui é o indivíduo maior, né? Para quem tem aí cristalino em casa já consegue claramente ver as diferenças, né? Formato da folha, as marcações dos veios, né? Aquela menorzinha é um clone desta aqui. Então já dá aí para entender o potencial desta planta. Se vocês olharem bem de pertinho, é possível ver aqui, ó, um rosadinho. É uma planta bem bonita, bem interessante e bem diferente. Então essa planta aqui, como eu expliquei para vocês, ela vem do quintal de uma vovó muito querida, como eu já disse, que me deu total autonomia e expressa liberdade para definir aí um nome para poder trabalhar essa planta. Então, resumidamente, aí da esfera maior possível dentro das origens que eu busquei desta planta, eu tenho aí autorização, como foi com o Red Maju, para poder colocar aí um nome e praticar essas ações que eu acabei de explicar para vocês sobre como colocar um nome e reposicionar uma planta no mercado. Falando em cristalino, aqui eu tenho uma outra variação de cristalino, veio da Indonésia, mas ela está aqui ainda cultivando, estamos observando, vendo como ela vai se comportar e ver como a gente vai oferecer ela para vocês, né? Olha que bacana aqui, ela tem um verso bem avermelhado, não chega a ser um red cristalino estadunidense, né? Mas é uma planta bem interessante, ó, os sinos aqui bem avermelhado, né? Aqui numa folha mais antiga se mantém por enquanto. Então, até o momento a gente vai aqui pensar, estudar, analisar e entender como é que a gente vai colocar essa planta aí para vocês da melhor forma possível. Bom, então, a Maju está fazendo tudo isso porque acredita como empresa, né, que o universo de coleção fica mais bacana quando a gente entra aí em certos níveis de especificidade. E para entregar aí alguma coisa mais bacana para vocês, eu acredito que esse nível de especificidade ele tem que ser mais no viés da botânica, né, que é um instrumento que a gente tem para entrar em diferentes níveis de especificidade e conciliar, então, alguns termos técnicos, né, com a venda de plantas.
Mas mudando aqui de assunto, vou mostrar para vocês uma outra novidade aí para julho. Muito bacana. Que é o Anthurium Carla Black com Anthurium Dressleri. Para quem já ouviu falar, já conhece, o Carla Black é de tirar o fôlego, né? E o Dressleri também não deixa para trás, não fica para trás nem um pouquinho, né? Olha o resultado aqui. Alongada, com folhas bem escuras, os lobos bem juntos, né? Olha aqui o espacinho que fica de separação. É uma planta, assim, muito linda, eu tô bem apaixonada, daquelas que é difícil de vender, porque você quer ficar com ela pra você, né? E em julho, fiquem espertos, em julho vai ter muita novidade, muita coisa aí pensada na Maju. Não deixem de acompanhar, eu sei que é férias, mas tá aí uma oportunidade pra você que tanto sonha com Carla Black, só que com Dressleri, então tem os dois ao mesmo tempo, aí fica bom, né? Muito bonitinho. Isso aqui é o Clavigerum. Brotando das cinzas, esse aqui. Pra época do ano, muito legal, né? Não é? Pois é, aproveitando aí o gancho, né? Vamos falar aqui em São Paulo. Esfriou bastante, a gente teve uma queda de temperatura aí, não inesperada, né? Pra essa época do ano, mas bem abrupta. A gente tava com bastante sol. É uma época do ano que a umidade cai, as temperaturas caem, a gente perde muito sol, ainda nesses dias de transição a gente ainda tem um pouquinho, mas vai chegar uma hora daqui a umas semanas que a gente não vai ter quase nada de sol, né? Então as plantas acabam sofrendo, mas aqui no quarto de umidade da Maju as plantas estão indo bem, estão se desenvolvendo, consigo manter bem a temperatura aqui, a umidade não precisa nem falar, né? É quase uma Amazônia aqui. Então eu vou mostrar aqui algumas plantas do estoque que estão perfeitinhas, lindas e que vocês podem comprar comigo. Então, me acompanhem. Esse aqui é o Anthurium AFF Pucachense, bem bonito, tá desenvolvendo essa folha aqui. Tem um pecíolo triangular muito bacana, já vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra ver, mas ele é bem triangular. As folhas são mais eretas, né? Elas não caem. É uma planta bem bonita. Está grande, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, mais de um palmo. Minha mão é pequena, mas não tanto. Então tá bem linda essa planta. Aproveitando, vou mostrar uma vizinha a ela. Que eu tenho aqui 3 unidades. Que é o Anthurium Villenaorum. Vocês podem ver que também tem um pecíolo triangular. Mas é muito legal essa planta, pelo menos as que eu tenho aqui, quando elas estão em expansão, o pecíolo fica levemente arroxeado. E a junto folha? Com a folha. A folha também fica com esse tom. É bem bonito. Também segue o padrão do AFF Pucachense, né? As folhas mais eretas. E é bem bonita. Tem mais aqui, vou mostrar. Essa aqui tá maiorzinha. Uma planta bem bacana, bem diferente. Aqui temos o Anthurium Nigrolilaminum Gigi. Não sei se vocês lembram quando lançou essa planta no mercado, que elas eram pequenininhas, não sei se alguém já teve o prazer de ver uma deste tamanho. Ela se desenvolveu super bem aqui, tá super prolífica, folha atrás de folha. Tem um pecíolo numa cor incrível. É um rubro arroxeado bem forte, bem intenso, né? Fora a cor da folhagem, que é um verde, pra mim, quase azulado, quase bate um reflexo azul. É um Anthurium lindo, maravilhoso, um dos meus prediletos. Foi cuidado como planta de coleção, ou seja, era xodó da Maju. E que vai entrar agora na atualização de catálogo. Adeus, Gigi! Vamos falar um pouquinho de filodendro agora, que Maju não é só Anthurium, apesar de ser um carro-chefe. Então aqui temos o filodendro Mamei Silver Cloud. Recentemente eu fiz um Reels aí mostrando pra vocês a diferença dele com o Mamei
tradicional, por assim dizer. Eu acho essa planta um escândalo. O pecíolo dela é muito interessante. Tem um nome técnico para isso, Flávio? Ondulado, aliás. Veio o undulato na minha cabeça, que também tem o pecíolo ondulado. E essa aqui, olha, ela tem uma begoninha de brinde. Apareceu aqui. Eu vou levar ele embora agora. Olha, ele arrancou, gente. Depois não reclame. Quem comprar, pede pro Flávio, tá? Então aqui a gente tem o Philodendron esmeraldense. Também tá num tamanho bem pouco fora aí do convencional de mercado, ou seja, tá grande, tá rápido. A última folha aqui nem terminou de expandir e já está despontando uma nova. E eu quero muito mostrar o verso dessa folha para vocês, porque a cor é sensacional. Um vermelho acobreado, que eu acho muito lindo. Ela se mantém com um pouco desse reflexo, né, depois. Mas quando tá em expansão, é um negócio de tirar o fôlego, realmente. E tá super precisando de uma casa e de um tutor, olhem só. Tá clamando por um novo ou nova dona. Tá belíssima essa planta. Bom, esse aqui é o Philodendron SP Burle Marx variegata. Burle Marx é uma planta bem clássica, acho que todo mundo aí do rolê tá contextualizado com ela. Só que essa aqui, obviamente, é variegata, né? E tá muito linda, tá muito bem estruturada, tá com uma folha saindo já, uma outra despontada e uma brotaçãozinha lateral. Então tá uma boníssima oportunidade. Não sei se vai dar pra ver todas essas geminhas aqui, ó. Tá? Super bem enraizada, aqui no vasinho transparente dá pra ver. E ela entrou e ainda está com redução de preço na Maju. E é a minha última unidade, então aproveitem, tá valendo bem a pena. Esse aqui é o Anthurium papillilaminum sem sobrenome, né? Ele é da região do Lago Gatun e de Kunayala. E, bom, não tem muita explicação para essa folha nessa tonalidade, ela é bem escura. O verso dela se mantém também num tom de vermelho bem fechado. Vou virar aqui e mostrar para vocês. Tá com uma folhinha nova vindo aqui, ó. É uma planta simplesmente maravilhosa. Aqui, no quarto de umidade da Maju, eu estou cultivando ela a sol pleno. Porém, contudo, entretanto, todavia, como a umidade aqui é muito alta, o sol não chega a queimar as folhas. Como vocês podem ver, o veludo dela é bem aveludada. Tá úmido, tá? Então, ela não chega a queimar, mas ela tá apreciando muito essa luminosidade. Não é uma planta de difícil cultivo e é maravilhosa. Bom, aqui temos dois monstrões, são os Philodendrons billetiae, com os pecilos bem alaranjados. As folhas estão realmente bem grandes. Aqui temos outros que estão mais... Esse aqui já dá pra cortar, pra quem curte propagar. Então tá, olha o tamanho da folha. Tá bem grandão. Os dois estão disponíveis. Ambos com os pecilos bem alaranjados, bem bacanas. Falando em planta gigantesca, né? Ó, reparem aqui, não é ácaro, tá? Eu tenho aranhas aqui no quarto de umidade. Felizmente, que elas comem muitas outras coisinhas. Então aqui tá saiu já, né, uma folha nova. Tá expandindo. Anthurium SP Santa Maria Madalena. Anthurium SP Santa Maria Madalena. Está literalmente um monstro. Se eu colocar ela no chão, ela é mais da metade de Carolina. Ela é metade de Carolina. Tá linda. Tá linda. E vamos ver aí o tamanho que essa aqui vai ficar, né? Super em desenvolvimento ainda. Brasileira. Maju está disponibilizando aqui também esse Anthurium regale, em parceria com a Tropicalia Garden.
E é um Anthurium regale que tem uma variação por fenótipo. Como vocês podem notar aqui, a folha é bem mais estreita e alongada. Difere um pouco dos Anthurium regales tradicionais aí oferecidos no mercado, né? Todas as suas folhinhas seguem esse padrão de serem mais alongadas. E é bem interessante, né? Cria, além de uma estética muito bonita, é uma planta diferente, né? Para se ter. Bom, aqui também tem disponível a Locasia Sarian. Eu já expliquei aí num Reels que ela é um híbrido. Bem interessante. Tem pecíolo bem rajado, bem manchado, né? Estão nos tamanhos bem legais. E estão se desenvolvendo aí, apesar do inverno, das baixas temperaturas. Pelo porte, elas não estão estacionando e perdendo folhas. Bem bonita. E por fim, mas não menos importante, eu vou mostrar aqui para vocês o Philodendron Gladhans, que é um filodendro de cultivar tailandês. Se o Flá conseguir aí dar um zoom nas folhas, dá para ver a padronagem da variegação dela. Tá fraquinho aqui no caso. E para ficar mais forte, tem que deixar no sol. Importante cultivar no sol, elas ficam mais evidentes e aparentes. A estrutura é a do pedaço, né? Não tem nem o que tirar nem pôr, obviamente. E é muito bonitinha, achei muito simpática essa plantinha. Eu vou pedir para o Fly deixar aí na tela uma referência mais variegata dessa planta, para vocês poderem ver como ela fica. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer mais um pouquinho da estufa. Vocês devem ter percebido, inclusive, Flávia não falou, vou falar. A estufa está um pouco diferente, eu tive um pequeno acidente. Foi um grande acidente, graças a Deus as plantas não se machucaram, mas eu tive 2 bancadas que desabaram. A umidade é muito alta, por mais que a madeira estivesse tratada, elas começaram a ceder. Então eu criei aqui outras 2 bancadas mais estruturadas, mais fortes. E aí ficou um pouquinho diferente, ficou mais legal de passar. Então espero que vocês tenham gostado aí do novo espaço. A estrutura continua basicamente a mesma. Maju continua Maju aqui. E muito obrigada, Flá, por mais uma oportunidade aí de colocar a Maju para aparecer, para conversar, para dar risada, para... Obrigada, até mais. Não esqueçam a atualização de catálogo e julho, fiquem espertos com a Maju, porque vai ter bastante coisa legal e boa aí aparecendo. Tchau!